Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 3, lição da classe dos adultos, que tem como título A Supremacia das Escrituras. Estamos estudando Bibliologia, é o nosso tema teológico para esse trimestre, Bibliologia. Ok? Estamos em um tema interessante, né? E tudo com respeito às Sagradas Letras, ou seja, a Bíblia. Então nós estamos estudando, né, a Bíblia. Na lição 2 nós estivemos estudando sobre a lição de número 2, que é a inspiração divina da Bíblia. E nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 3, lição que tem como título A Inerrância da Bíblia. E isto posto, depois dessa introdução, nós temos algumas perguntas a fazer. Por exemplo, o que é inerrância? A Bíblia contém erro? A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Estas e outras perguntas estaremos respondendo agora no canal Rascunho da EBD. Portanto, fique aí conosco e você tirará as suas dúvidas. Glória a Jesus, né? Então, hoje, domingo, dia 16 de janeiro de 2022, estamos no primeiro trimestre. A lição, como eu já disse, é a Supremacia das Escrituras. Então, vamos lá para a lição de número 3, a inerrância da Bíblia, né? Quando vamos tratar essas questões de inerrância da Bíblia, eu primeiro vou pautar aqui o que está escrito, o que está na lição, os tópicos e subtópicos, e depois estaremos trazendo nosso comentário com respeito a essa demanda, esse mistério, né? Então vamos lá, nós estaremos tratando sobre essa questão. O que é a inerrância da Bíblia? Primeiro tópico. O segundo tópico é o Espírito Santo preservou as Escrituras. O terceiro tópico, a verdade nas Escrituras, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos ver que a questão da inerrância da Bíblia é uma doutrina segundo a Reforma, em sua forma, segundo a qual a sua forma original. A Bíblia está totalmente livre de contradições. E eu concordo de forma cabal com essa tese. Por quê? Nós vamos ver alguns possíveis erros, né, também para elucidar a nossa demanda, porque vai aparecer alguém, pode ser que apareça alguém na sua classe, mas esse texto, esse versículo e tal, nós vamos trazer tudo isso. A inerrância e a infalibilidade da Bíblia, ela é uma doutrina consolidada, porque tudo que Deus falou, tudo que Deus profetizou, tudo que Deus prometeu, Ele é fiel o suficiente para cumprir. Então, logo, se Deus falou, não há erro, não é? Nós vamos encontrar erros de copistas, nós vamos encontrar erros gráficos, nós vamos encontrar em algumas cópias da Bíblia, porque os literalistas arrogam que não temos os originais, sim, positivo, mas o que temos na Bíblia é suficiente para salvar a alma do homem, não é, do inferno. Na leitura bíblica em classe, no capítulo 5, vai de Mateus capítulo 5, versículo 17 a 21, e Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. O texto diz assim: não cuideis que não vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá de toda a lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, assim assinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar-os será chamado grande no reino dos céus. Porque vós
porque vos digo que a vossa justiça não vos excede aos dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Versículo 21 está escrito, de Mateus capítulo 5. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 15 até o versículo 17 diz assim, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, né? Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, Deus, ele prometeu perdão e ele consolida a base do perdão. Deus prometeu dentro da sua palavra, ele há de cumprir. Isso aí é clássico. Quando vamos para a introdução da nossa lição, diz assim, a infalibilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indica que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto histórica, científica. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, nós lemos aqui, diz o texto, não cuideis de que vim cumprir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus já traz todo o conteúdo do Antigo Testamento e já diz que tudo é verdade. Se Jesus diz, quem sou eu para dizer que não? Em João capítulo 10, no verso 35, vamos ver que a inerrância e a perseverança, a inerrância e a preservação da verdade da palavra de Deus, ela está inerente, ela é contundente dentro da palavra. Dentro dessa revista, dessa lição de hoje, a palavra-chave é inerrância. O que é inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância é uma doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas e argumentos é irrefutável. Deus não pode Deus não pode errar, ou seja, é como a Bíblia individualmente inspirada, ela não pode conter erro. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão atreladas nesse sentido. Nossa declaração de fé vai nos dizer que a Bíblia é a única regra de fonte de autoridade, inerrante, infalível e completa a palavra de Deus, baseado nos Salmos 19, verso 7 e João capítulo 10, verso 35. Então a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Certo? Então vamos um pouco falar sobre a história da inerrância. Ok? Em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluídas suas partes históricas, científicas, proféticas, né? Então a inerrância distingue-se da doutrina da infalibilidade, a qual assegura que a Bíblia é inerrante quando se fala de assuntos de fé e de sua prática, e não em relação à história e ciência. Então já a inerrância já consolida tudo, tanto na questão da história e ciência. E a história da inerrância? Essa questão de inerrância nasceu nos Estados Unidos nos anos 1970, né? Reeditadas polêmicas no século XX e no século XIX, especificamente, a inspiração da Bíblia no século, essa reedição das polêmicas do século XIX, né, ou seja, com respeito à inspiração da Bíblia, na década de 20, por exemplo, veio a infalibilidade da Bíblia. E ao longo da história do cristianismo, teólogos, exegetas, cristãos, judeus,
interpretava a Bíblia como um pressuposto de autoridade, veracidade em seu texto, e mensagens sem conteúdo implica em historicidade científica e liberalismo, de modo uniforme a todo o texto bíblico como como teste da ortodoxia, né? Então, vamos ouvir ver um artigo de Richard Coleman, né? Ele colocou a teologia todo dia. Esse artigo era publicado e chamava Teologia Todo Dia, em 1975. Além de ter longos períodos da história da igreja em que a inerrância bíblica não foi uma questão crítica, ela foi um fato notável, de modo que apenas no final do século II podemos falar em legitimar a doutrina formal da inerrância. Afinal de 2 séculos, não é do século II, afinal de 2 séculos, por exemplo. Então, depois de 1970, do século XIX, aí passou-se 2 séculos, aqui em 1970 que começou a se falar disso. Então, os argumentos pró e contra têm aí enchido muitos livros, obras sendo escritas. Uma das obras muito importantes sobre inerrância é essa aqui, de Norman Geisler, certo? Outra obra muito importante de bibliologia é essa aqui, Introdução da Bíblia, com Norman Geisler e William Mix, certo? Outro livro interessante, recomendo, é esse aqui, A Origem da Bíblia, de Philip Wesley Comfort, não é? Na verdade, ele editou esse livro, mas os autores, os colaboradores desse livro, simplesmente F.F. Bruce, Carl Henry, J.I. Park e R.K. Harrison. São 4 homens totalmente gabaritados para a temática. São livros que você deve ter. Também, um pouco mais simples, mas muito objetivo, o livro do pastor Antônio Gilberto. Cadê o livro do pastor Antônio Gilberto? Estava com ele aqui agora há pouco, que eu também recomendo para essa leitura. Sem falar que você deve ter também, nobre professor, esse livro de auxílio, que é o livro do auxílio da escola, de Douglas Baptista, quando ele vai tratar sobre a inerrância da Bíblia. Então nós vamos trabalhar essa proposta na visão bíblica, na visão da nossa denominação, trazendo aí materiais interessantes. O livro que eu estava falando, eu acabei de achar aqui. Deixa eu pegar aqui só para firmar. São livros que você não deve faltar na sua biblioteca, Aqui, ó, A Bíblia através dos séculos, de Antônio Gilberto, certo? Então, nesse quesito, eu sempre ensino essa matéria e além desses livros, tem outros livros de outras editoras. Só estou aqui mostrando os livros da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e também da Editora Vida, mas temos outros materiais de outros exegetas também muito importantes, o pastor Douglas, ele faz referência aqui sobre John Higgs, e também de Stanley Orton, da Teologia Sistemática da Assembleia de Deus, que eu tenho ela aqui, deve estar aqui em algum lugar, acabei guardando ela aqui, certo? Mas nós temos aqui esse material, que eu já apresentei em outras oportunidades. Muito bem, voltando aqui, o que é inerrância bíblica? O conceito compreende que a doutrina compreende a inerrância dos textos bíblicos, é a doutrina essencial para assegurar a supremacia das Escrituras, Esse John Higgs alerta: não abra mão da doutrina da inerrância. É o primeiro passo para se abrir a mão da doutrina da Bíblia, Então, se você abrir mão da inerrância, você vai acabar abrindo mão também das doutrinas da Bíblia. Se for admitida a existência de algum erro nas Escrituras, estaremos alijando aí a veracidade divina, ou seja, se nós admitirmos que a Bíblia contém erro, nós vamos estar totalmente descredibilizando a autoridade divina, e isso é um problema não só material como espiritual, porque você vai arrumar problema com
com o divino. E esse divino nós chamamos de Deus, obviamente, é o Senhor, né? Então ele inspirou, ele colocou e assim sucessivamente. Então eu quero, antes de terminar esse vídeo, obviamente, trazer alguns textos que existe aparente contradição e trazer também a resolução desses textos, né? Então, apesar dessa advertência, constata-se uma tendência de certos círculos de cristão de abandono da doutrina da inerrância bíblica, ou seja, o perigo repousa sobretudo na adoção dos princípios hermenêuticos. Um dos princípios dos perigos que ronda a veracidade da Bíblia é o dogmatismo religioso, que os RIs não podem substituir a Bíblia, não. Os RIs são submetidos à Bíblia, não é? Nunca deve um RI, um regulamento interno de uma denominação que contém CNPJ, que são instituições materiais, pode sobrepujar a Bíblia de maneira nenhuma, porque os RIs podem ter tendências humanas. Na Bíblia só tem a tendência divina. Quem quer servir a Deus deve ter a Bíblia como infalível palavra de Deus. O resto é balela de comentários para vender livro, não é? Nós temos vários exegetas contra a Bíblia, não é? Que eles são essas pessoas que defendem essas teses de que a Bíblia contém erro. Essas pessoas vendem muito livro para o seu público. No meu caso, eu estudo algumas coisas relacionadas, principalmente o método histórico crítico. Eles falam muita asneira, totalmente tentando descredibilizar a veracidade divina e não da Bíblia, não é? E ainda alude, mas a Bíblia foi escrita por homem. Deus usaria animal para escrever a Bíblia? Não é? Deus usou os homens mesmo. Então, em virtude de todas as discrepâncias, esses equívocos, surgiram aí no cristianismo conceitos de nível distinto da inerrância. Contudo, nesta obra, vamos dizer, nesta lição, nós vamos falar sobre a posição ortodoxa pentecostal. Conforme eu já disse, estamos falando na base do que cremos, né? Da nossa denominação, da nossa igreja. Se a Bíblia é inteiramente verdade, nenhuma falsidade ou mentira lhe são otorgada, lhe são aplicada, então nós vamos ver que um objetivo muito importante aqui nesse livro, na página, deixa eu ver aqui, nesse livro aqui, na página, deixa eu achar aqui direitinho, porque nesse livro Origem da Bíblia, o conceito de inerrância é apresentado como a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro, ou seja, erros materiais, nem contradição interna, erros formais, entendeu? Então, nesse livro que está essas informações, certo? Então, em síntese, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Então, desse modo, a Escritura é isenta de erros e nos aspectos doutrinários, espirituais, éticos, morais e históricos, culturais e científicos. Então, vamos lá. A Bíblia não é isenta de erros nos aspectos doutrinários, nos aspectos espirituais, nos aspectos éticos, nos aspectos morais, nos aspectos históricos e nos aspectos culturais e científicos, em todas os demais temas. Então, o argumento é irrefutável, não é? Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro. Agora, nós vamos trazer aqui algumas informações e também já resolvê-las, tá certo? Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas, estão ligadas, não é? Nesse sentido, a nossa declaração de fé, ela vai dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e autoridade, conforme está na nossa lição aqui. Está aqui a nossa declaração de fé. Eu estava no dia que foi aprovada, né? Faço parte dessa história. Glória a Deus. Dei um voto de aprovação também para a nossa declaração de fé. Tá certo? Muito bem. E assim sucessivamente. Isso fica para nossos filhos, netos e assim sucessivamente doravante. Ok? Então está aqui a nossa declaração de fé.
onde isso aqui nada mais é do que a sintetização do que nós, que congregamos nas Assembleias de Deus, acreditamos, ok? Então a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios, por exemplo, toda a palavra de Deus é pura. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Essa declaração implica dizer que a autorrevelação inerrante por meio da palavra de Deus está no alcance de todos que confiam nele. Então Deus é completamente confiável e sua palavra não necessita de especulação humana para torná-la completa, ok? Então, se a palavra de Deus é pura, Provérbios capítulo 30, verso 5, então não tem o que questionar, glória a Deus, não tem o que questionar. Como é que você vai questionar essa questão, não é? Então, nós vamos ver nesse livro aqui na página 30, na página 63, no livro A Origem da Bíblia, página 63, onde vamos ver aqui, de Harold Brown, ele vai dizer que a inerrância e a confiabilidade são termos teológicos usados por muitos cristãos para definir a singularidade da Bíblia. Os cristãos acreditam que Deus comunicou as boas novas de salvação não só em pessoas, através de Jesus Cristo, mas também por escrito, através da Bíblia. Por conseguinte, os cristãos sempre consideram, aliás, a Bíblia uma obra incomparável, qualitativamente, diferente em relação a outros livros, Página 61 e na página 63 é consolidado aqui o termo, diz assim, é chamada para o termo dentro desse conceito de infalibilidade e dentro desse conceito também do significado da infalibilidade, pode ser chamado também consequentemente de subjetiva inspiração divina, onde vamos trabalhar, conforme eu já falei no vídeo 2, sobre a visão verbal e plenária, ou seja, a inspiração da Bíblia está dentro do contexto bíblico e dentro da sua inerrância. Trata-se de um conceito estritamente relacionado, mas não é um termo mais recente, é um termo mais recente, menos largamente aceito, traz a conotação da Bíblia, não tem erro algum, ou seja, erros materiais, nem contradição interna, ou seja, erros formais. Então, o conceito de infalibilidade volta a ser o conhecimento pessoal de que alguém tenha de Deus e é a segurança da salvação. A inerrância ocupa-se mais especificamente com a transmissão precisa de detalhes da revelação. Página 63 do livro A Origem da Bíblia, editado pela CPAD e editado por L.R. Comfort, Então, Philip Wesley Comfort, e assim sucessivamente. Então, ainda tratando sobre essa questão da historicidade da inerrância da Bíblia. Nos anos 1960 e 1980, porém, debate em círculos teológicos que se concentra na questão de que se a Bíblia tem, se é a questão de ser ou não ser a Bíblia infalível, ou seja, ou tanto infalível ou inerrante, veio à luz alguns seminários notáveis, assim como o seminário de Princeton, o seminário de Fuller. Ele formalmente adotaram a doutrina da infalibilidade, assim também rejeitaram a doutrina rejeitaram a doutrina da Bíblia, a doutrina da inerrância, ou seja, o outro lado desse debate formalizou amplamente o Christian Tudey, ou seja, o livro intitulado de Harold Lindsey, no caso, o autor ele vai asseverar que o que prejudicou a doutrina da inerrância da Escritura foi o segmento que se desvenda na igreja. Conservadores rejeitaram essa ideia, concordando que em vez de um homem ignorar a veracidade definitiva da Bíblia, então nada pode se justificá-lo, porque os inerrantistas, por exemplo, os americanos, passam a aplicar o critério do tudo ou nada, ou seja, por essa doutrina tenebroso de um efeito dominó, ou seja, foram criando problemática, Depois vem a doutrina da muitas denominações acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, a qual
através dos seres humanos e do autor divino, isto é, expressando as seguintes passagens. Vamos ver no capítulo 3, versículo de número 16, não é? De 2 Timóteo, e também 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 a 21. Essas passagens asseguram claramente sobre esta base. Já o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar e dar uma resposta aos inerrantistas, por exemplo, se é que eles querem resposta ou buscam resposta. Ele busca uma base para a crença dos escritos do apóstolo Paulo. Os teólogos inerrantistas como Norman Geisler, que tem até a obra que eu acabei de apresentar aqui, eles argumentam que a interpretação da inerrância baseia-se no sentido literal da palavra. Jesus, encarando uma multidão, também seguiu o mesmo padrão, a dizer que J e Tio têm o mesmo valor de hoje e sempre. Capítulo 5 de Mateus, versículo 18. Então a base teológica da crença é de forma simples. Deus é perfeito e a Bíblia, como palavra de Deus, também é perfeita. Assim, livre de erros e isento de qualquer anomalia, não é? Que venha deturpar a fé, deturpar os conceitos cristãos, adjetivado pela lei de Deus, ok? E que pode ser visto aí nas passagens, vamos ver no Antigo Testamento. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, não é? O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. E os juízos do Senhor são verdadeiros e também justos. Veja só essas bases irrefutáveis no Antigo Testamento. Salmos, capítulo 19, versos 7 a 9. Já no Novo Testamento, nós vamos ver base em João 17, quando Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se é verdade, é porque não contém erro, ok? E que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Né? E os que são a favor da inerrância da Bíblia também ensinam que Deus usou as diversas personalidades literários dos escritores e dos manuscritos na inspiração, mas a inspiração Deus guiou para impecavelmente projetar a mensagem através da sua própria linguagem e personalidade. Então a infalibilidade e a inerrância se refere a supostos textos originais da Bíblia, enquanto os estudiosos reconhecem um potencial erro humano na transmissão e na tradução. Os tradutores modernos consideram as representações fiéis das seguintes originais. Seu texto sobre o assunto, não é? Nós vamos ver que William Mix e Norman Geisler vai trabalhar bem isso aí. Ele vai aclamar que a inerrância da Bíblia é estabelecida pelo número de observações e um processo que inclui precisão histórica da Bíblia, as personagens bíblicos que afirmam sua própria inerrância, a história da igreja e sua tradição e a experiência individual com Deus. Ponto. Sine qua non. Essas informações está nesta obra aqui, tá certo? Nesta obra, se você quiser, adquiram, porque é muito importante. Depois vem a tradição textual do Novo Testamento, que também traz algumas informações, certo? Então, quando vamos trabalhar a inerrância da Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela tem razão em tudo, não é? E no segundo tópico diz assim: o Espírito Santo preservou as Escrituras, né? Eu quero os manuscritos autógrafos, os manuscritos originais são de autógrafos, são os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Nós vamos ver isso em Filemão, capítulo 1, verso 19, Romanos 16, verso de número 22. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos perseveraram na exatidão dos originais. Os manuscritos
Apógrafos são as cópias dos manuscritos originais, são chamadas de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, né? Então a maioria deles é em hebraico, grego e latim. Os escribas, por exemplo, judeus, transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão multimétrica, né? E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam aí a credibilidade desses escritos, né? E assim sucessivamente. Já no o terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: os apócrifos e os pseudográficos. Na nossa declaração de fé, a Bíblia vai usar o termo, assegura que os termos manuscritos, apócrifos, quer dizer escondido, tais como Judite, Tobias, Macabeus, Baruque e outros que apresentam erros, anacronismo, doutrinários, falsas doutrinas, prática divergência das Escrituras, a exemplo da oração dos mortos, os pseudográficos também, os falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés, a Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram a individualidade à sua autoria e profetas e apóstolos, né? Então, na Bíblia, dos judeus, atesta que Jesus, como a lei e os profetas, é escrito, Lucas capítulo 24, versículo 44, ok? Nós vamos fechar aqui com as verdades das Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade no hebraico é emet, significa que é confiável ou correto. O vocábulo grego é aletheia, tem o sentido de real, fidedigno. Então, nas Escrituras, compreende a realidade exata dos fatos em concordância com os pensamentos de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é verdade. Então, os escritores dos Hebreus declaram que é impossível que Deus minta. Paulo, ele vai ratificar que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, não é? E deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, ok? É como eu disse, os RIs não substituem a Bíblia, jamais, ok? A verdade espiritual e moral, a verdade histórica e científica e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem, que Deus abençoe a todos. O assunto é extenso, tem muita coisa para tratar desse material, mas eu farei um vídeo no canal Rascunho Teológico para tratar desse assunto, tá certo? Nós vamos ver sobre os equívocos também, lá no canal nós vamos fazer um vídeo sobre os equívocos, sobre a inerrância, sobre os inerrantistas que trouxe alguns adjetivos, por exemplo, a inerrância não exige adesão escrita em regras gramaticais, mas na interpretação bíblica. A inerrância não exclui o uso de figuras de linguagem ou de um determinado gênero literário. A inerrância não exige uma precisão histórica ou semântica. A inerrância não exige a linguagem técnica, não é? A ciência moderna descreve que um fenômeno ou evento dentro desse contexto, não é? E assim a inerrância não requer exatidão verbal e citação do Novo no Antigo Testamento, né? A inerrância não exige que a logia os ditos de Jesus contenha em péssimas verbos, ou seja, as palavras exatas, né? E assim sucessivamente. Tem bastante coisa. Depois nós vamos também no canal Rascunho Teológico trabalhar a questão dos supostos erros e discrepâncias dos manuscritos originais, que Gleason Archer ele vai trabalhar muito bem essa proposta e nós temos aqui fontes fidedignas para tratar desse assunto. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tá certo? Deus abençoe a todos. Na próxima aula estaremos estudando sobre a estrutura da Bíblia. Um abraço e até a próxima aula.